Bom dia para quem estiver me assistindo. Meu nome é Sávio Miranda e eu sou um desenvolvedor iniciante, começando com a linguagem Python. Atualmente eu faço os cursos de Python da Alura e me foi recomendado fazer um vídeo explicando e exemplificando as minhas conquistas com a plataforma. Por isso eu vim aqui mostrar o meu código dos jogos de adivinhação da Forca basicamente é isso. E o professor Nico, que criou os códigos, mas eu acabei modificando alguns deles. E o código da Forca, em específico, eu fiz antes dele fazer o dele, né? Eu aproveitei, se eu não me engano, somente o início para entender como que ele queria o jogo. E a partir de então eu fui fazendo e depois comparei o meu código com o dele e vi algumas semelhanças e diferenças que eu vou mostrar aqui em diante. Mas eu resolvi fazer o vídeo porque no final do curso disponibilizaram um link encorajando os alunos a se engajarem na plataforma, fazendo esses vídeos e posts, etc. E como eu quero demonstrar o meu aprendizado e também por ter feito um código semelhante, mas com aquelas diferenças, eu resolvi mostrar a minha experiência e explicar os meus arquivos e como que a minha lógica vem se desenvolvendo. Primeiro de tudo, deixa eu disponibilizar aqui o link do meu GitHub. Assim as pessoas podem ver os meus resultados, né? Incluindo esses joguinhos que estão lá também. Eu também tenho que acrescentar que eu mexo no Python há uns 2 meses, mas de forma independente, autodidata, com um grande amigo meu me introduzindo ao mundo da computação, da programação, e tem sido bem interessante para mim aprender, né, isso tudo. E eu estou decidido daqui a um ano ou menos até que isso, encontrar um emprego como programador, e eu espero que esses vídeos, né, sejam uma comprovação do meu aprendizado, da minha evolução como profissional. E dizer que também que eu estou buscando sim um curso, seja como engenheiro da computação ou como cientista da computação, mas são cursos que eu estou correndo atrás e eventualmente eu vou conseguir. Lembrando que basta observar o código, né, e ver os meus commits, entender como é que os passos que eu fiz para chegar numa determinada linha de pensamento, e aí ver a minha evolução mesmo, né? Então vamos para o código de fato. Deixa eu tirar daqui o link. Vamos começar então falando sobre o endereço, né? Aqui dentro do meu projeto. Eu criei 2 Python packages, e dentro desses Python packages a gente tem aqui os arquivos Python contendo os jogos e as regras dos jogos, né? Mas por que eu fiz isso? Justamente porque no arquivo menu de jogos, que foi criado pelo Nico, eu estou seguindo essa mesma cartilha, essa mesma ideia. Então a gente cria um menu que a partir desse menu a gente consegue acessar os outros jogos, né? Então achei que para ficar mais fácil, vamos botar assim, modularizado, eu criei esses 2 Python packages e é mais fácil de importar esses arquivos para dentro do menu de jogos. Então pode perceber aqui que essa linha está dizendo que a partir da adivinhação, que é esse Python package aqui, eu importo o jogo de adivinhação. A mesma coisa para a forca. Da forca eu importo o jogo da forca. E aí a gente cria o nosso primeiro looping, que é o nosso laço while,
E dentro desse laço a gente tem esse bloco aqui. Esse bloco ele tem uma variável chamada jogos, e essa variável que vai decidir por meio de um input qual que vai ser o jogo que vai ser jogado dentro dessas condicionais, ou se o menu vai ser encerrado. Então, errei aqui o arquivo. Então aqui, que jogo você quer jogar? Adivinhação, jogo da forca, ou qualquer botão para encerrar o menu. O botão cedilha aqui, por exemplo, menu encerrado. Podia ser Enter, podia ser qualquer coisa. Mas, enfim, né? Essas condicionais aqui são bem simples de entender. Eu coloquei um continue depois de cada função de executar, justamente para que a gente possa ter esse looping acontecendo. Vamos então conhecer o primeiro jogo que a gente fez, que é um código bem simples, a gente não perder muito tempo. Certo, então aqui a gente tem o jogo de adivinhação e a gente tem a função executar. Tudo isso aqui, todo esse bloquinho aqui de print, a gente poderia ter feito uma função, só que quando foi feito o jogo de adivinhação, eu seguindo a cartilha, não pensei em modularizar isso, até porque o código é bem pequeno, né? Então eu deixei dentro da função executar mesmo. A gente poderia ter feito uma função exclusiva para esse menu de boas-vindas, mas tirando isso até que está tudo bem. E aqui entra uma das primeiras diferenças, mudanças que eu fiz no código, foi justamente a criação desse dicionário, né, chamado dificuldade das regras. Esse dicionário, cada chave dele aqui vai ser uma dificuldade. Então, dentro de cada uma dessas chaves, a gente tem um valor. E esse valor é justamente uma função lambda, né, função rápida, em que a gente vai ter a função jogo, que está dentro das regras da adivinhação, e cada uma dessas funções vão ter argumentos diferentes dentro dos seus parâmetros. Então, se a pessoa tecla 1, a gente vai ter aqui esses argumentos, né? Então, se a pessoa tecla 2, esses argumentos aqui já dão uma dificultada, ou seja, a gente está colocando um nível médio aqui, né? E o 3 é um nível difícil. A gente vai ver já como é que funciona essa função do jogo. Mas vamos continuar aqui. E aqui a gente cria o nosso while, né? Nosso looping, para poder a gente continuar jogando sempre que a gente quiser. Então, ele vai pedir a dificuldade. E aqui dentro dessa variável chamada dificuldade, a gente vai receber o dado do usuário. A pessoa pode colocar 1, 2 ou 3 para escolher a dificuldade e qualquer tecla para voltar para o menu. Se a variável dificuldade receber qualquer valor que não esteja dentro desses valores aqui, 1, 2 ou 3, ele sai do jogo, quebra o looping e termina, né, o arquivo. Eu poderia ter feito um pouco diferente essa linha aqui. O que essa linha está dizendo? Ela está acessando dentro de dificuldade das regras, ou seja, dentro do meu dicionário. E por meio da chave, né, que a chave vai ser a pessoa para editar, ou seja, essa dificuldade pode ser 1, 2 ou 3, ele está realizando a nossa função jogo. Só que eu fui descobrir depois que ficaria melhor, por exemplo, se eu fizesse da seguinte forma. Ficaria mais elegante. Claro que eu não escreveria teste, isso aqui é só para teste mesmo. Ficaria mais elegante, mas eu não pensei nisso, né? nem sabia que podia ser feito dessa forma. Infelizmente deixei essa passar. Mas o código original é esse aqui. Vamos seguir então com a função jogo, que é a única função que eu criei para esse jogo aqui. Tá aqui, né? Então a gente tem aqui a importação da biblioteca random, que é justamente para fazer aquele saque randômico dos números, né? Justamente para que a gente não saiba qual que é o número secreto e tal. Então
é interessante que como que eu fiz esse parâmetro nível da função jogo. Né? O parâmetro nível ele vai receber uma tupla, ou seja, a gente vai ter aqui o número de jogadas, o limite do jogo e a pontuação final. A dificuldade é justamente aqui essa tupla, né? Sendo 6 aqui o número de rodadas, 10 é o limite do jogo, né? E 20 é a pontuação final. E isso é decidido pelo programador, então pode perceber que é um programa estático. Vamos dar um prosseguimento aqui. O número secreto ele vai receber essa função aqui, range. Então essa função range ela vai definir um limite inicial e final, né, para que aconteça aquele saque de aleatório, entre aspas, de um número. E aqui eu coloquei o limite do jogo mais 1. Eu quero utilizar o limite do jogo dentro dessa string, então eu coloquei mais 1 aqui. Lembrando que esse mais 1 é justamente o número exclusivo, por isso que eu decidi colocar limite do jogo mais 1. Eu poderia ter feito limite do jogo como sendo igual a 11, por exemplo, ou a 21, ou a 31, e ter eliminado esse mais 1 daqui. Mas como eu queria utilizar na string, eu achei que ficaria melhor o limite do jogo. Só que vocês vão ver mais tarde, né, nesse segundo código aqui, nesse segundo bloco, que infelizmente eu desrespeitei o meu próprio padrão. Acontece, né? Eu poderia ter feito, por exemplo, o número de rodadas mais 1 e ter colocado aqui número de rodadas apenas, né? Mas infelizmente não pensei nisso. Então, para a rodada, dentro de um range de 1 até o número de rodadas, a gente vai printar, né, mostrar no console a rodada e o número de rodadas de menos 1. E aí a gente vai introduzir o nosso chute que o usuário vai colocar. Ou seja, se eu colocar a letra B aqui, por exemplo, o meu código infelizmente ele vai crashar, porque eu não coloquei uma contenção. Isso eu devia ter pensado na hora, infelizmente eu acabei não fazendo isso. Mas, independente disso, a gente parte aqui para a nossa primeira condicional. Se o chute for menor do que 1, né, que é o limite, é o piso, né, ou o limite do jogo for menor do que o chute, né, ou seja, a pessoa coloca um chute que é maior do que o limite, ele vai apontar uma entrada inválida e vai retornar a pessoa para o início do for, ou seja, a pessoa vai perder uma rodada. E se o chute for igual ao número secreto, a gente printa aqui na hora que você conseguiu, o número secreto era realmente aquele, e mostra a tua pontuação final. Se não for igual, aí a gente vai partir para essa outra condicional aqui. A rodada, se ela for igual ao número de rodadas menos 1, a gente vai printar aqui, você perdeu o número secreto, era o próprio número secreto, aí ele quebra esse looping, né, looping for, e zera a sua pontuação, porque você perdeu o jogo, e printa que a pontuação final que vai ser 0. Se o chute for maior que o número secreto, ele é a mesma coisa do código do Nico, ele vai dizer que o número digitado é maior, e se for menor, ele diz que o número é menor. E aí ele faz uma dedução dos seus pontos por meio dessa linha de código aqui, né? Vai ser a pontuação final, vai receber a própria pontuação final, menos o valor absoluto entre o chute e o número secreto. Bom, esse aqui é um códigozinho bem simples, né? Bem interessante até, fazer uso de bibliotecas e tal, mas o que realmente pegou minha atenção foi o jogo da forca. O jogo da forca, o Nico tinha feito o início, como eu disse anteriormente, e eu achei muito interessante, eu queria ver qual era a ideia que ele queria, e eu acabei fazendo uma proposta totalmente diferente não, semelhante, mas diferente da dele, e a gente vai poder explorar isso agora, né? Inclusive eu tenho aberto aqui, deixa eu fazer a transição aqui, eu tenho aberto aqui esse código aqui, a diferença de um commit que eu tinha dado de uma versão para outra.
mas eu vou chegar no momento.